Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre antropologia cultural e missões. Na primeira aula, nós tratamos sobre a questão da antropologia cultural e hoje nós iremos começar a falar mais especificamente sobre a questão da cultura como um todo, ok? Então, esse termo cultura é um termo bastante abrangente. Muitas vezes, algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre cultura. Claro que nós não estamos falando aqui de cultura no sentido da erudição, de ser um erudito, de ser um intelectual, né? Algumas pessoas dizem, alguém não tem cultura, se referindo de que a pessoa é uma pessoa que não tem muito conhecimento acadêmico, coisa do tipo, né? Na realidade, o sentido amplo do termo cultura dá a ideia de que todos nós temos uma cultura, né? A ideia aqui que nós vamos tratar de cultura é diferente do que se diz respeito a essa questão da intelectualidade. Alguém é muito culto, né? Tem cultura no sentido de ser uma pessoa culta, de ser uma pessoa intelectual, uma pessoa que busca bastante conhecimento, mas não é nesse sentido que nós vamos tratar da cultura. Vou pegar aqui uma ideia bem básica de um dicionário online mesmo, que vai falar sobre cultura, vai dizer que é o conjunto de hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Por exemplo, tem a cultura inca, tem a cultura maia, tem a cultura asteca, tem por aí vai. Então, são normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, provém de culturas distintas. Então, quando nós falamos aqui de cultura, nós estamos falando de um conjunto de aspectos próprios de um povo, de maneira que não existe uma cultura melhor do que outra, existem culturas diferentes, ok? Então vamos aprofundar mais a ideia do que seria cultura. Vamos lá. Durante alguns anos atrás, mais de décadas atrás, um evento, né, uma consulta de Lausanne, que tratou de vários temas relacionados à questão de missões. Depois nós podemos falar mais sobre essa questão de Lausanne. Mas a verdade é que naquela grande reunião que houve, chamada Lausanne, a consulta de Lausanne, foi feito grandes relatórios sobre alguns temas relacionados à atividade de missões. E desses relatórios foi trazido um conceito de cultura muito interessante. Vai dizer aqui que cultura é um sistema integrado de crenças, de valores, de costumes e de instituições que expressam estas crenças, valores e costumes, tais como governo, tribunais, igrejas, família, escolas, hospitais, fábricas, etc., e que unem uma sociedade e lhe proporcionam um sentido de identidade, de dignidade, de segurança e de continuidade. Realmente é um conceito bem amplo, mas vamos lá. Quando aqui diz que é um sistema integrado, ou seja, há uma integração de crenças, valores, costumes e de instituições que expressam essas crenças, esses valores e esses costumes, quando se fala de um sistema integrado de crenças, está falando justamente do significado da vida, do que significa Deus, do que significa divindade, por exemplo, para determinado povo. Se você chega numa tribo indígena, por exemplo, eles vão atribuir divindade a um pedaço de tronco, eles vão atribuir divindade ao sol, à lua, ao rio, a um determinado animal. Então, uma das coisas que caracteriza uma cultura são as suas crenças, né? No que as pessoas creem e o que é importante para a vida naquela cultura. Então, são as crenças. Valores. Valores é o que é verdadeiro para aquela cultura, o que significa ser bom para aquela cultura, o que significa ser bonito naquela cultura, né? Quais são as normas
as regras daquela cultura. Então diz respeito aos valores daquela cultura, o que é importante de fato, o que de fato é bom e verdadeiro para aquela cultura. Costumes têm a ver com os comportamentos, a maneira de comer, a maneira de dormir, a maneira de vestir, as formas de trabalho daquela cultura. Então, é um sistema, quando se fala de cultura, é todo um sistema integrado de crenças, valores, costumes e também de instituições que tem naquela comunidade que expressam essas crenças. Isso pode ser a liderança daquele povo, um governo, pode ser algum tipo de religião daquela comunidade, onde se existe algum tipo de escola ali, hospitais, seja lá o que for, que possa expressar essas crenças, valores, costumes e instituições. Então, cada povo, seja um povo que vive de uma maneira mais rudimentar, né, menos sofisticada, ou pessoas que vivem de forma sofisticada, independentemente de como seja esse povo, todo povo tem crenças, tem os seus valores, tem os seus costumes e tem certas instituições que manifestam essas crenças, valores e costumes, tá bem? Então, cultura é todo um sistema integrado desses aspectos importantes num povo de um modo geral, ok? Vamos lá, vou passar aqui, já falei sobre isso. A cultura é um sistema, outro conceito, é um conceito do Paul Hiebert, né? Mais ou menos assim, Paul Hiebert. Ele vai dar um conceito interessante de cultura. Ele vai dizer, de novo, olha o termo, sistema integrado, é uma integração. Sistema integrado de quê? De padrões de comportamento aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade. Interessante esse conceito aqui de cultura, né? Um conceito mais, como é que eu posso dizer assim, mais sintético, né? Uma síntese de maneira mais compacta, mas muito interessante. É um sistema integrado de padrões de comportamento aprendidos, ideias e também produtos que caracterizam a sociedade. Vamos ver cada aspecto desse. Vamos lá. Padrões de comportamento. Aprendemos sobre uma cultura quando nós observamos o comportamento das pessoas e procuramos identificar os padrões de comportamento dessa determinada cultura. Escuta bem esse termo aqui. Padrões de comportamento aprendidos. Gente, ninguém nasce com uma cultura. Eu tenho uma cultura japonesa, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, não tenho nenhum parente japonês, mas eu nasci com a cultura japonesa. Não existe isso. Não se nasce com uma cultura. A cultura não é genética. A cultura é algo que é aprendida. Qualquer pessoa que nascer em qualquer lugar do mundo, ela vai adquirir aquela cultura. Ou seja, ela vai adquirir aqueles costumes, ela vai adquirir aquelas crenças, ela vai adquirir tudo aquilo que diz respeito àquela cultura, porque a cultura ela é aprendida. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender é que, de fato, a cultura ela tem padrões de comportamento aprendidos. E para que eu entenda melhor essa determinada cultura, eu preciso observar esses comportamentos das pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum uma forma de cumprimento apertar a mão, né? Sobretudo os homens fazem muito isso, apertar a mão. Já em outras culturas, existem outras formas de se cumprimentar. Por exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, existem regiões no Brasil que não é muito aceito dar 3 beijos no rosto, mesmo de uma mulher beijando a outra mulher. Não é muito aceito. Um beijo só e pronto. Já em outros locais, dão 3 beijos, abraçam, são coisas do tipo. Há culturas que não é comum você cumprimentar uma pessoa com aperto de mão. Geralmente se cumprimenta somente balançando a cabeça ou coisa do tipo. Então, cada cultura tem o seu padrão de comportamento. E quando nós procuramos estudar esses padrões de comportamento de uma determinada cultura, entendemos melhor esse povo, ok? Vamos para o próximo slide. Ora, a cultura, além de ser um conjunto, um sistema
sistema de padrões de comportamento é também um sistema de ideias. Ou seja, a cultura também se constitui de ideias que as pessoas têm de seu mundo. Quer dizer isso? Cada cultura tem uma forma de enxergar o mundo, de perceber o mundo de uma forma diferente. Isso é chamado de cosmovisão. O que quer dizer cosmovisão? Vem de duas palavras, cosmos, mundo, e visão. Então, cosmovisão é visão de mundo. Então, cada cultura tem muitas vezes uma percepção do mundo, uma maneira de enxergar a vida diferente. Então, muitas vezes, em determinados lugares, se percebe a vida, se enxerga a vida sob uma ótica diferente de outra ótica. Deixa eu só abrir um parêntese. Interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, eu vou falar isso mais para frente, ela é supracultural. Ou seja, a palavra de Deus está além da cultura. Independentemente do país que eu nasci, do povo que eu vivi, a Bíblia ela se adequa a qualquer cultura. Melhor, qualquer cultura deve adequar-se à palavra de Deus, aquilo que a Bíblia estabelece como regra de fé e prática. Então a Bíblia está acima da cultura. A Bíblia ela é acessível a qualquer cultura. Aquilo que a Bíblia estabelece como regra de fé e prática é acessível a qualquer cultura, mesmo com percepções diferentes de uma cultura para outra. Vou dar um exemplo bem prático em relação à alimentação. Existem, por exemplo, tribos aqui no Brasil que é muito natural comer macaco, né? Comem macaco com a maior naturalidade. No nosso contexto aqui, fora de uma realidade tribal, é inadmissível se comer um macaco, né? Comer cobra, coisa do tipo. Porque dentro da nossa perspectiva, da nossa cosmovisão, a gente entende que a alimentação do nosso cardápio deve ser outra, né? Então isso é uma questão, o que é mais correto? Aí são questões culturais, né? Não se tem uma definição especificamente ou coisa do tipo. Há alguns aspectos que não tem uma definição específica ou coisa semelhante, né? Então, por exemplo, existem determinados lugares do Brasil que não se come farinha, não se tem acesso, né? Não se tem o hábito de comer farinha. Já no Nordeste brasileiro é muito comum comer farinha. E qual é o correto? Comer ou não comer farinha? A questão são hábitos culturais, ok? Mas vamos lá, então existem visões de mundos diferentes. Outra coisa também que nós vimos agora há pouco, nesse conceito de cultura, é que também a cultura ela não fala além da questão das ideias, de padrões de comportamento aprendidos, a cultura também fala sobre produtos. Os pensamentos e ações humanas levam à produção de artefatos e ferramentas. Ora, se eu faço parte de uma determinada cultura, automaticamente eu vou produzir equipamentos, objetos de uso, utensílios que dizem respeito às minhas necessidades. Então, por exemplo, eu coloquei algumas imagens aí interessantes. Vocês estão vendo aí, próximo da minha imagem, uma cuscuzeira com cuscuz. Depois dela nós temos aí me parece que o nome é gibão, né? Esqueci agora do nome, mas me parece que é gibão mesmo. E adiante é justamente um pote aí de chimarrão. Ora, vamos começar pelo do meio, roupa, né? Vamos falar sobre roupa. Não é comum, o gibão, né? Ele é justamente uma espécie de um casaco que é usado por um vaqueiro nordestino. Ele é todo de couro e ele ajuda a se proteger justamente daqueles galhos que andam ali na caatinga. Ora, aqui mesmo no Nordeste, se você andar dentro de um contexto urbano, ou até mesmo não tão urbano, e você procurar um motociclista, você não vai ver ele vestido com o gibão.
você vai ver ele vestido com um casaco, mesmo pode ser de couro ou não, que essa roupa é mais característica do vaqueiro. Você não vê outras pessoas usando esse tipo de casaco. Nós mesmos aqui próximo do Recife, nós não usamos, nós não vemos as pessoas com esse casaco. Nós vamos ver lá mesmo, naquele contexto lá mais rural. Então, é um artefato, é uma peça de roupa, na realidade, é uma vestimenta que é produzida em um contexto para a vida do vaqueiro, para a realidade do vaqueiro. Você não vai encontrar, geralmente, vendendo esse tipo de vestimenta nos shopping centers, no centro das cidades urbanas aqui do Nordeste como um todo. Dificilmente, raramente vai se encontrar. Por quê? Porque é algo mais cultural, mais da perspectiva lá do vaqueiro. Vamos voltar aqui para a cuscuzeira. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, aproximadamente quase 20 anos atrás, eu não sei como está hoje, né, devido à globalização, mas eu tive lá em Foz do Iguaçu, porque quando eu tive fazendo uma viagem missionária, nós tivemos que passar por Foz do Iguaçu, ali no Paraná, e eu me lembro que lá, estando lá, nós levamos daqui, um grupo de 21 irmãos e irmãs, levamos um cuscuz para comer. E a gente estava atrás de uma cuscuzeira e nós não encontramos nem cuscuz, nem cuscuzeira lá em Foz do Iguaçu. Né? Pelo menos depois me parece que conseguiram achar cuscuz, mas cuscuzeira não encontramos. Porque é um objeto de uso mais específico de quem faz esse tipo de cuscuz, na cuscuzeira, como nordestino aqui, de um modo geral. Então, não se produz esse tipo de utensílio numa localidade que não faz uso desse utensílio, não tem sentido. Mas lá nós encontramos aí esses potes, né? Tá aí um suporte de metal, um pote, como se fosse um material parecido com uma madeira, e um material de metal aí dentro que é feito um canudo chamado, na Argentina chamava de bombilha, né? Ou chamam de bomba, não sei, que serve para sugar o chimarrão, que nada mais nada menos é que um chá mate. Né? Bem, eu nunca vi um objeto desse, uma cuia e uma bomba, uma bombilha dessa aqui no Recife. Eu nunca vi para vender. Se já chegou, não sei. Eu vi isso lá justamente no sul do país, porque eles tomam chimarrão. Inclusive a forma do chamate lá vem nos pacotes, assim, feito pacote mesmo de cuscuz, que já é todo triturado, o mate, que aqui não tem. Então até hoje eu não vi vender aqui. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que cada cultura produz os seus utensílios peculiares a ela. Então muitas vezes os utensílios, obviamente, denunciam aquela cultura. Então, quando você vê um chimarrão desse, obviamente você vai estar num contexto mais voltado para o sul do país. E aí, uma coisa interessante é que eles realmente têm uma prática muito comum, eles bebem isso durante o dia todo praticamente. Eu vi muitas pessoas bebendo esse chimarrão. Ou seja, a cultura, ele tem a questão dos seus padrões de comportamento, ele tem os seus aspectos das suas ideias, e ele também, ela produz justamente os seus utensílios que diz respeito aos seus valores, aquilo que ela utiliza, aquilo que ela produz, ok? Então são aspectos culturais. Então a cultura é todo um conjunto desses valores, dessas crenças, desses costumes, e todos esses costumes, essas crenças, esses valores são materializados naquilo que as pessoas consomem, naquilo que as pessoas produzem, ok? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a questão das dimensões culturais, 3 dimensões da cultura. E aí, se Deus quiser, a gente vai se rever na próxima aula. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. E se Deus quiser, na próxima aula estaremos juntos aí aprendendo mais e mais acerca dessa questão cultural, ok? Até a terceira aula, se assim Deus permitir. Amém.